Olá pessoal, eu sou a Carol Salles, estou hoje aqui com a Carol Leme, com a Carol Caos e hoje a gente vai fazer uma aula com uma intensidade um pouco mais baixa, adaptando os exercícios de mat, depois a gente vai para o banquinho, usar o acessório que é o bastão, que é um acessório que pode ser adaptado em casa. Então, elas vão começar no solo com o tapete, mas se você se sentir confortável, pode fazer na sua cama. Se os seus sofás dá para fazer também, use o sofá. A hora que a gente for usar o bastão, use um cabo de vassoura, é super adaptável. No banquinho, se tem um banquinho, se tem uma cadeira. Então a ideia é a gente adaptar tudo que você tem em casa para fazer os exercícios e se movimentar, ok? Então meninas, podem deitar, deixando a cabeça apoiada na almofadinha. Comecem com as pernas de vocês bem relaxadas no solo, estendidas, os braços ao lado do corpo. Comecem a sentir o corpo de vocês como está. Então, a ideia é começar com uma respiração, puxando o ar da forma mais longa e profunda que conseguirem e soltando o ar tranquilamente. Então, a ideia é que essa respiração comece a preparar o corpo, ajudando a relaxar toda a musculatura, para que fique mais fácil que o corpo se mova. Aos poucos, vão sentindo que essa respiração ela vai fluindo com mais naturalidade, para perceber que essa caixa torácica, esse tronco de vocês, ele vai inflando. Então, vão sentindo que o peito de vocês estufa, a barriga, as costelas, atrás das costas, como um grande balão que infla. E depois vão relaxando aos poucos, deixando o ar sair de forma mais tranquila. Ainda nessa posição, vamos começar a mexer os pés. Levem os dedos dos pés para cima e levem os dedos dos pés para baixo. E assim continuem. A gente pode começar com um movimento menor, depois começa com um movimento mais amplo. Vão sentindo como vai acontecendo essa mobilidade em torno do tornozelo e dos pés de vocês. Ótimas! À medida que o pé vai se soltando, os tecidos e a musculatura se desliza melhor, o movimento consegue ser mais amplo. Então a ideia é de começar a acordar o corpo através dos pés. E façam círculos agora desses pés. Isso! Sentindo como se os dedos quisessem alcançar algo o mais longe, tentando aumentar essa amplitude de movimento. Boa! E sintam como que as pernas de vocês estão. Ela pode ficar mais afastada, mais próxima. O importante é que essa estrutura do corpo ainda fique confortável. Mudem o sentido, comecem a girar agora para o outro lado. Ótimas! Então vão percebendo que essa estrutura começa a ficar mais leve. No dia a dia a gente usa muito os pés para andar, para sentar, para levantar. Então é bem importante a gente liberar qualquer tensão que possa existir em torno dos tornozelos e prepará-los para se moverem melhor. Muito bem, meninas. Agora vamos começar com as mãos de vocês. Então os pés ficam relaxados e façam a ideia de abrir e fechar as mãos. Encostem bem os dedos nas palmas das mãos e alonguem esses dedos. Isso! Então a gente começa agora o trabalho por outra extremidade, as mãos. As mãos a gente também utiliza muito no dia a dia, para pegar algo, para puxar algo para a gente. Então é importante ativar também essa estrutura. E assim a gente vai acordando essa musculatura envolvida nos braços. E aí, meninas, deixem as mãos com os dedos alongados e façam o círculo dos punhos. Vão girando esses punhos, deixando os dedos bem abertos, bem esticados, bem alongadinhos. Isso, ótimas!
Muito bem. E aí mudem, girem para o outro lado. Percebam que elas estão com os cotovelos mais apoiados. Então a ideia ainda é manter o braço mais relaxado, focando em liberar um pouco mais e lubrificar essa articulação do punho. Ótimas, meninas. Só mais uma vez e deixem os braços longos ao lado do corpo. Vamos mexer com a cabeça agora. Deixa a cabeça se mover para um lado e para o outro. Isso! Então a gente vai mexendo agora com outras linhas que estão envolvidas nesse pescoço e que se conectam com o resto do corpo. No dia a dia, às vezes pode ter alguma rigidez, alguma tensão em torno do pescoço e o trapézio. Então é bem bacana a gente fazer essa soltura. E uma dica bem importante, deixa essa cabeça relaxada, pesada, solta em cima, por exemplo, do travesseiro de vocês ou de uma almofada, onde vocês percebam que o pescoço fica mais numa posição neutra do que muito elevado. Isso é bem importante prestar atenção também. E agora, meninas, vamos mover esse queixo para cima e depois para baixo. Isso. A sensação da gente alongar um pouco mais a garganta, depois alongar um pouco mais a pele da nuca. Isso. Mais um pouquinho, com a mesma ideia. Deixa essa cabeça relaxada sobre um travesseiro ou sobre uma almofada, porque é bem importante mover esse pescoço, mas evitando qualquer força desnecessária. A gente ainda está lá no início, soltando, lubrificando essa articulação. E aí, ainda mantendo a cabeça apoiada, desenhem um círculo pequeno, como se na ponta do nariz de vocês tivesse um lápis. E esse lápis vai riscar lá no teto um pequeno círculo. Percebam, elas estão fazendo um movimento numa amplitude bem pequena, justamente para preservar toda a estrutura envolvida na cervical. Muito bom! E agora mudem o sentido. Vamos começar lá para o outro lado. Percebam, elas estão com o corpo bem relaxado. Acordamos os pés, as mãos, agora o pescoço. E aí a gente pode começar a preparar o corpo como um todo. Levem o olhar de vocês para o teto e deixem os pés apoiados lá no tapete. Aí, pernas afastadas na largura do quadril de vocês. E aí a gente vai fazer uma simples soltura. Balançar esses joelhos e quadril para um lado e para o outro. Isso. Começa no movimento pequenininho, depois vai aumentando. Vão sentindo o que o corpo de vocês vai pedindo. É bem importante respeitar essa arquitetura. Às vezes, se vocês forem fazer esse movimento ao acordar, pode ser que essa região ainda esteja um pouco mais rígida. Continuem, meninas, e vão percebendo. Se a estrutura do corpo estiver um pouquinho mais rígida, façam como a Carol Leme. Ela está no movimento um pouquinho mais curto do que a Carol Caos. Vejam e sintam o que é possível e como que o corpo vai liberando aos poucos. Ótimas, meninas. Façam só mais uma vez e centralizem o quadril. Boa! A gente tem o último osso lá da nossa coluna, o sacro. Então a ideia agora é a gente sentir a descarga de peso nesse osso, que é uma forma da gente preservar a curvatura fisiológica da coluna. Então, mova um pouquinho esse quadril para cima e para baixo, como se fossem caminhar para os ponteiros 12 e 6. Isso. Percebendo um movimento bem curto, bem tranquilo. É importante que os glúteos estejam completamente soltos, relaxados. Boa! Ótimas! E aí, façam agora para as laterais, como se fosse tocar no ponteiro 3 e 9. Mudou um pouquinho o estímulo, mas sintam que a ideia ainda é a mesma. Existe um balanço do quadril em cima desse osso, desse sacro. Esse exercício é bem gostoso e bem bacana
para liberar toda essa estrutura envolvida no quadril, nos músculos lombares. E aí elas vão desenhar o círculo completo, como se o quadril quisesse caminhar pela borda de um prato, dar a volta completa nessa borda. Ótimas! Muito bom! E aí girem um pouquinho para o outro lado. Durante esse movimento, sintam que os pés de vocês estão bem conectados, se for na cama, se for no sofá, ou se você tiver um tapete desse, que se dê para colocar na sua sala também, ou no quarto, em qualquer parte da casa que dê para fazer. E sintam também que os braços e mãos também estão bem conectados. Ótimas, meninas, muito bom. Começamos com um movimento simples desses braços. Eles vão se mover retos e alongados para o teto e depois vão voltar para o chão. E assim continuem. Vão para o teto e vão para o chão. E aí, se você perceber que o seu ombro se move com uma boa amplitude, tenta aumentar essa ideia. A Carol Leme, ela vai numa amplitude menor que da Carol. Então, Carol Leme, continua como você fez até o meio do caminho. Aí. E a Carol, ela vem tentando colocar o dorso da mão dela lá no chão. Isso. E assim continuem mais um pouco, meninas. Então, a ideia é, percebam como que esse ombro se move, percebam em que momento é legal aumentar essa amplitude. A minha dica é, comecem do menor para o maior. Boa, meninas. Façam só mais 2 vezes. E na última, parem com as mãos direcionadas para o teto. Ótimas. A gente vai fazer um trabalho de espiralar com esses braços. Então, o dedinho da mão, ele vai espiralar, torcendo a mão, torcendo a pele do braço. E depois os dedões de vocês é que vão espiralar para o outro lado. Isso! E assim continuem. E a ideia agora desse espiralar é liberar um pouco mais os tecidos envolvidos nos braços, fazer com que eles se deslizem melhor, melhorando a cada dia a mobilidade dos braços e dos ombros de vocês. Ótimas! E assim continuem mais uma vez. O dedinho guiando o espiralar e só mais uma vez o dedão guiando esse espiralar. E aí mantenham as mãos apontadas para o teto e aí a gente vem para as flexões torácicas. A Carol Leme vai colocar as 2 mãos dela atrás da cabeça e a Carol Caos vai continuar com os braços estendidos. As duas vão realizar uma flexão de tronco. Carol, com as mãos atrás da cabeça, vai guiar o seu olhar a se levantar e ir para o pubis. Carol, seus braços vão descer, guiando também o seu olhar a caminhar para o pubis e depois vão voltando. Qual é a proposta aqui? A gente realizar essas flexões de tronco, que também são importantes para dar essa mobilidade para a coluna. Porém, aqui com os braços alongados, a gente tem menos base de apoio, como a mão atrás da cervical. A sensação dessa mão esticando a pele da nuca. Então, se você perceber que a sua cervical, que a sua cabeça precisa desse apoio, faça com as mãos apoiadas atrás da cabeça. Ah, legal, mas eu consigo me desafiar? Faça com a mão do lado do corpo. Boa, meninas! Façam só mais 2 repetições. E percebam, o quadril está tranquilo, relaxado, em posição neutra. O movimento é simples e curto. Ótimas, muito bom. Deixem as 2 os braços do lado do corpo de vocês. E agora a gente começa um pouquinho a dissociação da perna. A perna direita, ela vem na direção do tronco dobrada e o pé volta a encostar no chão. Depois vem a perna esquerda. Isso. Então a gente vai agora começar a brincar um pouco com o movimento dessas pernas, sentindo que esse fêmur começa a se mover dentro da articulação do quadril. Porém, o grande cuidado que vocês precisam ter é, ao trazer a perna de encontro a esse tronco,
Sintam que aquele osso sacro, que o quadril, ele permanece apoiado, com os glúteos relaxados, sentindo que os ossos lá atrás das costas de vocês, as escápulas, têm o mesmo peso no chão, no colchão ou no sofá. Continuem, meninas, e eu vou intensificar um pouquinho mais com a Carol Caos. Ela vai subir à direita, vai subir à esquerda e vai fazer essa troca fluida. Então, você começou a fazer o movimento como elas estavam antes, aquecendo, percebeu que o seu corpo consegue, pode se desafiar mais, faz um movimento mais fluido. Percebeu que ainda precisa de mais um tempinho, com o quadril apoiado, com o sacro apoiado, façam dessa forma mais segmentada. Façam mais uma vez com a direita, depois mais uma vez com a esquerda. E aí os dois pés voltam a se apoiar lá no chão. Muito bem, meninas. Vamos deixar agora a perna direita flexionada em posição de cadeirinha. Boa! Carol Leme vai estender a perna direita à frente, alongando e depois vai trazer de volta encontro ao tronco. Continua com essa perna, Carol. E a Carol Caos, ela vai subir à direita e à esquerda também e vai também fazer só o alongamento com a direita e vai voltar. Percebam que aqui a Carol tem mais base de apoio. A gente desafia, sim, a força e o controle desse tronco, porém otimizando um pouco mais a energia. Aqui a Carol tem menos base de apoio. Então percebam que agora esses músculos envolvidos no tronco serão mais solicitados. Boa, meninas, mudem a perna de vocês agora e assim continuem um pouco mais esse movimento. E ainda a gente tem opções. Se você perceber que a sua lombar ou o seu quadril se move em ambas as posições, façam a perna se alongando mais para cima. A gente recruta um pouco menos, fica menos desafiador. Então a ideia, de novo, é a gente preservar essa arquitetura. Ah, legal, eu consigo fazer a minha perna mais baixa? Façam mais baixa. Então sintam o que é possível ir fazendo com o corpo de vocês, preservando ele durante todo o movimento. Façam a última vez, meninas. Boa! E aí coloquem os pés de vocês de volta lá no chão. Muito bem. Vamos estender as pernas agora no chão. Boa! E a gente vai mudar um pouco a posição do corpo. Elas vão deitar de lado. Então, elas vão virar para o lado esquerdo delas. Opa, desculpa, Carol, seu lado direito. Aí! E aí vocês vão deixar as duas pernas dobradas. Isso. É bem importante que a mão de cima ela esteja apoiada na frente do peito. Ah, Carol, mas eu estou no meu sofá. Será que tem espaço? Percebam, se tem espaço, ok. Se não tiver espaço no sofá, com certeza na sua cama tem espaço para se posicionar assim. Ou se vocês tiverem o tapete para colocar no chão, usem. Elas vão sentir agora o peso desse osso lateral do quadril bem apoiado. E vão sentir que a cabeça ela está bem confortável em cima desse braço. Se você quiser a opção de manter o seu travesseiro ou almofada para melhorar esse conforto da cervical, fiquem como a Carol, ela ainda possui a almofadinha. Ah, mas eu não preciso, eu estou ok com a minha cabeça assim? Tirou e deixa só apoiada em cima do braço. A gente agora vai fazer um trabalhinho de mobilização desse quadril. Elas vão deixar os calcanhares bem juntos, o joelho de cima ele vai subir, abrindo para trás até onde elas consigam sentir a parte de cima do tronco apoiada e vai voltando os joelhos. Percebam e continuem, meninas, que é natural o quadril se mover junto. Boa! Agora, o importante é vocês perceberem e sentirem que esta mão que está à frente do peito, ela dá condição para que esse corpo permaneça de lado, evitando se tombar para trás. Isso! Boa! E façam só mais uma vez.
Ótimas! Muito bem. Carol Leme vai estender só a perna de cima na linha do quadril. Carol vai estender as duas e vai deixar a perna de cima também na linha do quadril. Elas vão começar com o movimento de trazer a perna à frente numa amplitude pequena e levar a perna para trás também numa amplitude pequena. Ambas as posições comecem com uma amplitude menor. Percebeu que a musculatura atrás da coxa consegue se esticar, leva mais à frente. Percebeu que o tronco e o quadril conseguem ter a estabilidade de ficarem apoiados, deixa a perna mais para trás. O objetivo desse movimento é a gente sentir que o fêmur vai se mexendo dentro dessa articulação do quadril, onde a gente sente um esticar de toda a parte de trás e abre essa linha frente do quadril. Boa, meninas! Façam só mais uma vez. Aí, muito bom! Juntem as pernas de vocês e deitem de barriga para baixo. Então agora, Carol, tira essa almofadinha. Muito bem. Ao deitar, primeira coisa, deixem as pernas relaxadas, numa posição confortável para vocês. Segundo, deixem as mãos do lado do peito de vocês, direcionando os cotovelos para cima e para trás. Nariz e testa, eles ficam bem próximos, ou do colchão, ou do sofá, ou do tapete, como se fosse 1 centímetro só mais acima. Aí, elas vão para o trabalho de extensão, começar numa amplitude bem pequena. Então, elas vão subir o olhar, vão dobrar um pouquinho só a coluna para cima, a sensação de descolar o peito e vão voltar nessa posição. Como se eu quisesse levar o meu corpo a fazer um pequeno balanço para cima e depois para baixo. Qual é a ideia aqui? Que vocês percebam que as mãos entram agora em ação. Essas mãos, elas empurram algo para que esse tronco se mova. Mas eu estou no meu colchão, talvez ele seja um pouquinho mais mole, mas dá para fazer. Percebam, se a mão afundar demais, mantenham essa amplitude. Se vocês estiverem no tapete, no solo, dá para fazer como a Carol Caus vai fazer agora. O cotovelo dela vai se estender numa amplitude maior e depois vai voltar. Porém, façam essa ideia de uma amplitude maior se o seu corpo permitir. Então, sintam o que vai acontecendo. Mas eu percebi que minha mão ainda dá para fazer um pouquinho mais de descarga em cima do sofá ou do colchão. Aumenta um pouquinho a amplitude. Sintam que a estrutura de punho está confortável durante esse movimento da extensão. Façam só mais uma vez, meninas. Muito bom! Então agora elas vão deitar do outro lado para fazer toda aquela sequência que vocês já fizeram. Então, deixar os calcanhares conectados, o joelho de cima ele vai subindo, caminhando um pouco mais para trás e depois ele volta encontrando com o joelho de baixo. Relembrando, a mão na frente do peito dá suporte para evitar que o tronco se tombe para trás. A sensação é agora a gente abrir mais espaço nesse quadril. Boa! Sentir que existe uma estrutura interna e externa da perna de vocês que também precisa ser ativada. E percebendo e relembrando, o quadril vai acompanhando um pouco mais esse movimento. Ótimas! Façam só mais uma repetição. Muito bem. Carol, só a perna de cima se estendendo. Carolzinha, só as duas pernas se estendendo. E aí, subindo na altura do quadril, começa para frente e para trás. Aquele movimento que começa menor, percebeu que dá para mover numa amplitude maior? Movam. Bem importante, percebam a base de apoio de vocês, seja no colchão, no tapete, no sofá. O corpo é como se tivesse uma cola nesse tecido lateral do ombro, da costela, do quadril, da própria perna.
E vão deixando esse movimento fluido também, à medida que vocês percebem que o corpo responde bem ao movimento. Boa, meninas! Façam só mais uma repetição. E aí, juntem as pernas de vocês e aproveitem essa mão para se empurrar e sentarem, que agora a gente vai para o banquinho. Uma dica bem importante para vocês que estão fazendo exercício usando ou a cama ou o sofá. Ao se levantarem, façam como as meninas fizeram. Virem de lado, vocês já estão nessa posição de lado. Levem os pés para fora e usem a mão, o braço para se empurrar. Dessa forma a gente protege muito mais a coluna para o dia a dia, ok? Então agora a gente vai para os banquinhos e a gente vai entrar numa sequência sentadas. Então, vamos usar esse banquinho. Muito bem, meninas. Então aí a gente já mexeu com esse corpo lá no chão. Elas vão sentar, pode ser um banquinho, pode ser uma cadeira, pode ser aqueles puffs que vocês têm em casa, algo que vocês possam sentar. Elas vão começar a mexer um pouco mais com a coluna, então sentem um pouco mais para frente do banquinho. É bacana vir mais para frente do apoio que vocês tiverem, porque esse quadril vai mexer, então precisa ter espaço atrás desse quadril. Elas vão levar os braços à frente dos ombros. Muito bom. E vão começar a arredondar a coluna sutilmente para trás, mantendo os pés apoiados e vão retornar para frente e para cima. E assim continuem. Então, qual é a ideia agora? Você fez movimentos lá no solo, então é bacana a gente mexer um pouco mais com essa coluna e sentir que existem dois ossos embaixo do bumbum, que são os isquios. Sentar sobre os isquios é bem importante para preservar o espaço entre as vértebras e manter essa coluna mais saudável com menos sobrecarga. Carol vai continuar nessa amplitude. Boa! E Carolzinha vai vir mais para trás, desafiando agora as mãos a irem lá para baixo. E depois vai voltar à frente. O que a gente fez aqui? Incluímos um outro movimento. Ah, mas eu quero tentar aumentar minha amplitude. Legal, aumenta como a Carol vai fazer. Então, percebam, a gente deu a opção aqui. Primeiro, começar sem o movimento do braço, depois com o movimento do braço. Percebam que o corpo pode fazer. E façam mais 2 vezes agora, meninas. Na última, segurem a coluna lá para trás, os braços do lado da perna de vocês e a gente começa a pulsação do 100. Pá, pá, pá. E aí eu quero que vocês em casa sintam que essa pulsação do braço ela é firme e forte. O olhar de vocês se encontra lá no pubis. A respiração, o ideal é puxar o ar em 5 tempos e soltar o ar em 5 tempos. Mas, não conseguir, não se preocupem, a ideia é pulsar e respirar de forma coordenada, estabilizando esse tronco. 2, 1 e voltem lá no centro. Ótimas, muito bem. E agora elas vão começar com o trabalho de mobilização lateral. Vocês vão colocar as mãos atrás da cabeça e de forma bem simples vão dobrar a coluna para o lado direito e depois para o lado esquerdo. Ótimas! Isso! Então é bem importante que vocês o tempo todo sintam os pés conectados com o chão, o quadril conectado com o apoio que vocês estejam, para preservar essa estabilidade enquanto a coluna vai se movendo. Aqui a regra é a seguinte: sintam como que esse corpo está. Se tiver que fazer numa amplitude menor, façam. Se conseguir fazer numa amplitude maior, também façam. Boa, meninas! Façam mais uma só para cada lado. Muito bem! E aí, relaxem os braços e vocês vão usar agora este bastão. A ideia do bastão é brincar um pouco com o movimento dos braços. Mas o que eu faço para substituir o bastão? Uso um cabo de vassoura. Todo mundo tem uma vassoura em casa. Então, sem desculpa, muito simples.
vocês vão levantar os braços até a altura dos ombros e vão voltar para as pernas embaixo. Então vai fazendo um movimento fluido. Subir. Aí, continuem. Carol, quero aumentar a minha amplitude. Começa a levar o braço um pouquinho mais acima da cabeça. Isso. Ah, legal, eu consigo mover ainda mais o meu ombro. Leva lá na direção do teto. Ou seja, de novo, sintam como que está essa estrutura. Foi até a altura do ombro? Ok, tá tudo bem. Foi um pouquinho acima? Também tá tudo bem. Percebam que elas estão fazendo com a coluna o tempo todo alongada na direção do teto. Isso é o mais importante, que vocês preservem essa estrutura de coluna e de quadril apoiado em cima dos isquios. Façam mais 2 vezes, meninas. Boa! E na próxima a gente vai usar o bastão à frente do corpo e fazer um trabalho de remada, trazendo para perto do corpo, abrindo os cotovelos e estendendo os braços de volta para longe. E assim continuem. Qual é a percepção bacana para vocês terem em casa? Sintam como se as mãos de vocês quisessem escorregar para as laterais, como se fossem abrir esse bastão ao meio, ativando esses tecidos, intensificando a ação muscular que acontece em torno dos braços e que caminha aqui para trás das costas de vocês. Boa! Vamos incrementar um pouquinho mais esse movimento? Meninas, deixem o bastão próximo do tronco de vocês. Ao levantar do banquinho, estendam os braços. Deixem o bastão ao sentar. Deixe o bastão vir para perto do peito e ao levantar, subam o braço para longe. E aí, dicas bem importantes. É muito bacana a gente fazer esse movimento com segurança. Então, dá uma olhadinha para ver onde o banquinho tá antes de fazer esse movimento. Sentar e levantar. Isso, não tem problema. Dá uma olhada, depois volta assim como a Carol fez. Isso. A gente precisa preservar nossa segurança. Ah, mas eu quero me desafiar um pouquinho mais. Então, o que elas vão fazer agora é quase sentar e já levantar. Aí, quase sentou no banquinho. Isso. Percebeu que o bumbum colou? Opa, foge do banquinho. Isso. Então, são as 2 opções. Eu preciso sentar e levantar de forma mais segmentada, mas como elas fizeram antes. Quero me desafiar? Façam assim como elas estão fazendo. A última vez e podem ficar sentadas neste banquinho. Muito bom! A gente agora vai combinar outra ideia para sentar e levantar com o bastão. Meninas, ao levantar, levem os braços de vocês para o alto. Ao sentar, o bastão volta onde está. E assim comecem. Isso! Boa! Continuem o movimento. Elas estão fazendo de uma forma bem ampla. Percebam que os pés estão bem conectados com o chão. Isso. O quadril delas se move um pouco para trás antes de sentar. E vejam que existe uma leve inclinação do tronco à frente. É necessário que o corpo passe por esse processo. Boa, meninas. Façam só mais uma repetição e permaneçam sentadinhas. Muito bom! Brincamos um pouquinho com esse movimento de pernas e braços. Agora elas vão levar o bastão atrás do tronco delas, levando as mãos por trás do bastão e sentindo agora que esses ombros e clavícula é como se quisessem dar um sorriso. Opções: se eu tenho bastante mobilidade do ombro, deixo as minhas mãos mais próximas. Se eu ainda preciso ganhar mobilidade, deixem a mão mais longe, dá mais esse conforto. Outra dica bem importante: o bastão, o cabo de vassoura, ele precisa estar para baixo da nuca, nas costas de vocês, ok? Outra correção bem importante, se vocês perceberem que acontece, elas vão projetar a cabeça à frente. Percebeu que isso acontece? Opa, se organizem. Sintam como se o queixo de vocês quisesse ficar para trás do coração.
Aí. E elas vão realizar o movimento do twist, começando lá para o lado direito. Então elas vão torcer a coluna suavemente para o lado direito, vão torcer depois suavemente para o lado esquerdo. Boa! Como fizemos até agora. A amplitude começa pequena. Percebeu que é possível aumentar? Rodem um pouco mais. E o mais importante aqui para preservar o exercício de vocês e esse corpo é: deixa o olhar acompanhar para onde o tronco vai rodando. Boa, meninas! E façam mais 2 vezes para o lado direito, 2 vezes para o lado esquerdo e voltem lá no centro, mantendo o bastão aí atrás das costas. O que elas vão fazer agora é brincar um pouquinho de novo com o movimento do braço. Deixa agora as mãos bem mais afastadas das pontas. Isso! Elas vão rodar para o lado direito delas. Sustentem um pouquinho. O bastão sai da mão esquerda, o braço direito é que move esse bastão lá para o chão, inclinando um pouquinho o tronco lá para trás. Volta, leva o bastão de volta na mão esquerda. Torce o tronco para frente, para o outro lado. Torceu, mantenha a torção, deixa o bastão só na mão esquerda. Isso! E assim continuem o movimento. Então a ideia é a gente brincar com a torção, inclinar um pouquinho para trás, desafiando um pouco mais os músculos envolvidos nesse tronco. E percebam que quanto menor a amplitude, mais fácil de manter o controle. Quanto maior a amplitude, mais desafio para concentrar os pés apoiados lá no chão e para manter esse quadril firme em cima do banquinho ou de uma cadeira. Boa! Façam mais uma vez. Ótimas, meninas. Continuem com o bastão aí atrás e sentindo de novo como se as mãos quisessem afastar essa barra. Esses braços de vocês agora vão para cima, na direção da testa, e levem longe o máximo que for possível, caminhando lá para os pés de vocês. Relaxem esse pescoço. Volta caminhando lá pela frente, para longe, para cima. Alcançou o teto e tragam atrás do corpo. E assim continuem. Então agora a gente trabalha um pouco mais essa mobilidade dos ombros, envolvendo também mais um pouco o trabalho de coluna. Mas a minha coluna vai até o meio do caminho. Ok, a minha coluna consegue se mover, o bastão consegue chegar lá nos pés. Sintam o que é possível fazer com esse corpo. Vão percebendo, é um movimento bem gostoso. Provavelmente a amplitude ela começa menor, depois vocês vão percebendo que essa amplitude vai aumentando, os tecidos vão se deslizando melhor. Boa, meninas! E façam mais 2 repetições. E olhem para elas, elas estão o tempo todo deixando a cabeça acompanhar esse movimento. Aí, voltou. E aí relaxem os braços e tirem o bastão de trás das costas. Muito bem, elas vão deixar o bastão lá no chão. E agora a gente entra para uma sequência em pé. Então elas vão levantar, vão dar a volta no banquinho, vão ficar atrás do banquinho. E elas vão dar um passo só para trás, ficar um pouquinho só mais distante. E as mãos vão em cima desse banquinho. Boa! Banquinho, cadeira, puff, o que vocês estiverem aí em casa. Qual é a ideia? Vamos encontrar a posição neutra do corpo. O que é essa posição neutra? A ideia de um corpo alinhado, alongado, preservando essa curvatura fisiológica. Então a gente tem os ossinhos do bumbum, eles estão abertos, eles estão olhando para algo lá atrás. É a sensação do bumbum levemente arrebitado. A coluna lá no meio, ela está praticamente na mesma linha do quadril.
E aí a gente quer sentir que esses ossos escápulas, eles se conectam, se aproximando pouquíssimo. Isso. E olhem para a cabeça lá na mesma altura. Muito bem. O que elas vão fazer agora é a adaptação do cat. O quadril vai enrolar, a coluna vai enrolar lá para cima e o olhar vai lá para dentro dos joelhos. E elas vão voltar movendo o quadril, movendo a coluna e movendo a cabeça. E assim continuem, meninas. Ah, mas eu preciso caminhar com os meus pés um pouquinho mais para frente? Ok, sem problemas. Deixem os pés um pouquinho mais para frente. A ideia é que esses pés fiquem na linha do quadril justamente para preservar essa organização. Precisa dobrar um pouquinho os joelhos? Relaxem esses joelhos. Sintam se é possível manter estendido ou levemente flexionado. E percebam que as mãos, elas empurram as costas de vocês lá para cima. Então as mãos são bem importantes. Ah, mas eu tô na cama, Carol, é mais fofinho, o sofá também. Intensifica um pouco menos a ideia da mão empurrando algo. Só mais uma vez, meninas. E aí, parem na posição neutra. Levem as mãos lá para o solo, na direção dos pés de vocês. E aí, relaxem um pouquinho esse olhar. Relaxem o pescoço. Boa! E subam desenrolando esse corpo. Muito bem. Elas vão vir agora de lado para essa barra. Então, vem uma, vem a outra. Aí. Elas estão usando uma barra. Posso usar o apoio da minha mão numa mesa, no encosto da cadeira ou até mesmo numa parede. Elas vão subir e descer os calcanhares de forma bem simples. Então, os pés afastados na largura do quadril, sobe e desce os calcanhares, sentindo que os metatarsos empurram esse chão, sentindo que os dedos se alongam, se esticam. Legal, comecei assim. Sinto que eu posso me desafiar um pouco mais. Levem os braços à frente agora na linha dos ombros. Isso, diminuímos a base de apoio. Então, mais uma vez, fiquem atentos a isso. Tirou a mão, sintam o que acontece. Diminui um pouquinho o ritmo, se concentrem mais. Ótimas! Ah, mas eu quero brincar um pouquinho com o movimento dos braços. Agora, ao subir os calcanhares, desçam os braços de vocês. Ao descer os calcanhares, subam os braços. E assim continuem. Dá para fazer isso de forma adaptada. Lembra do encosto, lembra da parede, lembra da mesa. Usa uma mão e o outro braço vai se movendo. Façam mais 2 vezes, meninas. Boa! Ótimas! E aí, relaxem os braços. Virem agora de frente para essa barra e mantenham os pés de vocês paralelos. Subam de novo os calcanhares e mantenham eles lá no alto. Comecem a flexionar os joelhos de vocês numa amplitude confortável e estendam de volta, mantendo os calcanhares lá no alto. Então, de novo, a gente vai intensificar um pouquinho mais, diminuir a base de apoio. Legal, eu tenho o encosto da cadeira, tenho o apoio da mesa e se eu sentir confortável, posso apoiar as minhas mãos na parede. Comecem assim. Percebeu que dá para desafiar, que é possível diminuir a base de apoio? Deixem agora os braços do lado do corpo e continuem o mesmo movimento. É bacana começar próximo de onde vocês estão, porque a menor sensação de desequilíbrio, o encosto da cadeira à parede ou apoio de a mesa está perto para vocês apoiarem. E façam só mais 2 vezes. E ao terminar, deixem os pés encostados lá no chão. Muito bem! Então, meninas, vamos voltar para o mat de vocês. Aí! Viradas aqui para frente, em pé. Sintam esses pés. Sintam a energia que vem dos pés caminhando pelo corpo todo. Se sentirem confortáveis, fechem os olhos.
Relaxem os braços, sintam o corpo como um todo. Percebam tudo o que vocês fizeram, todos os estímulos que foram dados ao corpo, o que cada movimento proporcionou ao corpo de vocês. Esse corpo está mais forte, mais saudável, mais preparado para o dia a dia. Muito bom! Façam mais uma respiração, sentindo essa conexão toda do corpo com a mente de vocês. E aí, podem abrir os olhos. Muito bem! Ótimas! Pessoal, essa foi mais uma aula para que vocês possam praticar em casa. Lembrando, a prática da atividade física é algo muito importante. Ela aumenta a imunidade, então pratiquem exercício todos os dias. Essa é uma opção. Um grande beijo e até a próxima aula!